Fui reprovado no TAF. Vale a pena recorrer? Ficou na dúvida? Veja esse vídeo só que antes da nossa vinheta inicial. Muito bem, me chamo Leonardo Torres, sou sócio fundador aqui da Torres Esquiavo, a advocacia especializada em concursos públicos e também em servidores públicos. Doutor, fui reprovado no TAF. E aí, viro a página, estudo para outro concurso público, ou vale a pena ingressar com uma ação judicial ou até com recurso administrativo para tentar reverter esta situação? Amigo, o que eu digo? Depende muito do caso concreto. É fundamental que se faça uma análise de cada caso concreto. Mas não raras vezes a administração pública comete ilegalidades na eliminação de candidatos em testes de aptidão física. E você sabe que o ato ilegal ele é passível de anulação, ou pela própria administração, ou pelo Poder Judiciário via ação judicial. Mas que ilegalidades, por exemplo, que a administração pública comete na eliminação de candidatos em TAFs? Citarei alguns exemplos sem, contudo, esgotá-los. Vamos lá, gente. Por exemplo, tem certas situações que a administração elimina o candidato no TAF, eliminação genérica. Foi eliminado no TAF, mas eliminado por quê? Em que prova que foi eliminado? Abdominal, corrida, natação? Quando a administração pública ela motiva a eliminação de forma genérica, isso é flagrantemente ilegal. Isso fere, por exemplo, o princípio da motivação. Gente, para que haja um controle social dos atos administrativos, é fundamental que a administração pública motive os seus atos, explique de forma pormenorizada por que você foi eliminado. E também essa eliminação genérica, além de ferir o princípio da motivação, que é um princípio consagrado aí do direito administrativo, também fere o princípio da ampla defesa. Ou seja, se o candidato não sabe o motivo pelo qual ele foi eliminado, como é que ele recorrerá daquele ato de eliminação? E esse ato que o elimina de forma genérica, motivação genérica, é flagrantemente ilegal, é um ato nulo que tem que ser anulado, ou pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Outro exemplo de ilegalidade que a administração pública comete ao eliminar candidatos em TAFs. Por exemplo, aquele teste de aptidão física não tem previsão legal. Gente, não basta a previsão no edital. É fundamental que essa fase, o TAF, tenha previsão legal, princípio da legalidade. E não se esqueçam que a própria Constituição Federal estabelece que os requisitos para que você ocupe um cargo público devem estar previstos em lei. Não basta a previsão no edital. O edital é um simples ato administrativo. Resumo, se não houver previsão legal da realização do TAF, a sua realização ela é ilegal. E outro ponto importante, não basta que haja previsão legal. É fundamental que haja uma correlação lógica entre a exigência da aptidão física plena e o exercício lá do cargo público, a atribuição do cargo. Por exemplo, um cargo público administrativo meramente burocrático. Não faz sentido, não há uma correlação lógica entre a exigência do TAF e a atribuição do cargo. Nesse caso, se houver esta exigência, ela também é ilegal porque fere o princípio da impessoalidade. Outro exemplo de ilegalidade que a administração pública comete na realização de testes de aptidão física: não filmar as provas. Porque se a administração pública não filma a prova, isso fere o princípio da impessoalidade. Tem vários candidatos, infelizmente, que são eliminados, por exemplo, na corrida, na natação, por milésimos de segundo. E essa eliminação, e já existem precedentes judiciais, essa eliminação em corridas, natação, por pouquíssimos milésimos de segundo, isso é ilegal. Isso fere o princípio da razoabilidade. E só há como comprovar que essa eliminação é ilegal se há lá a filmagem, é um direito do candidato. Outro exemplo, o examinador lá, ele afirma que você não realizou o movimento correto do abdominal, mas você realizou. Para comprovar isso, é fundamental que o teste ele seja filmado, é um direito seu. Outra ilegalidade que a administração pública ela pratica, ela comete na aplicação de TAFs, ela fere o princípio da isonomia. Mas como assim isonomia? Por exemplo, um candidato que faz a prova de corrida ao meio-dia, sensação térmica altíssima, ele não terá
a mesma performance de um candidato que faça essa prova, que realiza essa prova, por exemplo, às 8 da manhã ou 5 da tarde. Então é fundamental que os candidatos eles corram numa situação, eles concorram, né, em uma situação isonômica, em uma situação igualitária. Nesse caso, se o candidato prejudicado comprovar que houve uma afronta ao princípio da igualdade, ao princípio da isonomia, ele tem sim direito à anulação do resultado. Isonomia também, gente, isonomia também em relação a candidatos homens e mulheres. Biologicamente falando, o homem tem mais força física que a mulher. Então é fundamental que o TAF, né, seja diferente em relação a homens e mulheres. Tanto que teve um concurso público há alguns anos que foi anulado pelo Poder Judiciário, não vou lembrar o município agora, mas foi no estado de São Paulo. Era um cargo público de serviços gerais do município, teve lá o TAF, e em uma das provas, tanto para o candidato homem quanto para a candidata mulher, o que se exigia? Que eles percorressem lá um circuito, né, tipo um kart indoor, num tempo mínimo, tanto ela quanto ele, carregando o saco de cimento, que são 25 quilos. Gente, totalmente ilegal, isso fere a isonomia, né? Então, para a mulher deveria ser um peso menor, para o homem um peso maior. E esse concurso ele foi anulado, ok? Muito bem. Então, gente, é isso, tá? Então depende muito do caso concreto, vale sim a pena você recorrer judicialmente de uma eventual eliminação em testes de aptidão física. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que vocês compartilhem esse vídeo, vamos aqui difundir o conhecimento jurídico, porque infelizmente várias pessoas não sabem que têm direitos em relação à administração pública. A administração pública, ela está sujeita ao princípio da legalidade. E eu peço também que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam o nosso vídeo e também se inscrevam em nossos canais, em nossos perfis Instagram, Facebook, e os endereços vocês encontram aqui ao final desse vídeo, em nossa vinheta final. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!